Fala Big Geeks! Galera, todo mundo gosta de testar smartphone top, né? Aqueles modelos com desempenho incrível, com câmeras maravilhosas, bateria que vai durar vários dias, com tela com taxa de atualização de 144 Hz. Olha, é maravilhoso, mas esses aparelhos também são muito caros. E nem todo mundo precisa de smartphone tão caro, que custa 4, 5, 6 mil reais. Nem todo mundo precisa ou nem todo mundo pode comprar. Eu acho que na verdade a grande maioria não pode comprar esses smartphones tão caros. E tem a galera que ou só pode ou precisa de um smartphone mais barato. E é por isso que eu estou aqui com o Multilaser G Pro 2, um smartphone que pode ser encontrado na faixa entre 600 e 700 reais. Claro que por causa desse preço bastante competitivo, ele tem algumas limitações, mas é um aparelho que pode atender em muitas situações também. Então ele traz alguns problemas, mas ele também traz qualidades muito boas. Posso destacar, por exemplo, a sua tela de 6,5 polegadas, que tem uma qualidade legal, a bateria de 4.000 mAh, não chama tanta atenção nos tempos atuais, mas é uma ótima capacidade e o aparelho traz câmeras que podem te atender. Se você estiver tirando fotos de locais bem iluminados, ela pode trazer resultados bem legais. Eu vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, até porque, olha, tá difícil encontrar smartphone barato, viu? Eu fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo aqui e tá complicado. Mas olha, nem tudo está perdido. Eu vou falar nesse vídeo aqui dos recursos, das funcionalidades do Multilaser G Pro, dos prós e contras de comprar um smartphone que você encontra por 600 a 700 reais e também vou falar das opções, das poucas boas opções que existem nessa faixa de preço. Mas eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo, então assiste até o final porque tá bem legal, mas antes... dá trabalho fazer esses vídeos, então por favor, só peça em troca aquele like esperto aí no vídeo para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever e acompanhar os vídeos diários aqui do Brasile Geeks. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e torne-se Big Geek você também. Pois é, Multilaser G Pro 2, eu comprei esse aparelho acho que por menos de 630 reais. Peguei um preço bem legal. Agora o valor está girando um patamar um pouquinho mais alto, ali nos 670, 690 reais. Então o preço ele dá essas osciladas. Se você está procurando um aparelho próximo dos 600 reais, o Multilaser G Pro 2 pode ser uma boa opção porque o preço dele justamente fica oscilando desse jeito. Às vezes está um pouco mais baixo, às vezes está um pouquinho mais caro. E esse aparelho conta com uma tela HD Plus de 6,5 polegadas. É uma tela com proporção de 19:9 e resolução de 1520 por 720 pixels. Para essa categoria é uma tela muito boa. Olha só os ângulos de visão como são legais. Então gostei aqui dessa tela. Tem um aproveitamento melhor do que a geração passada, do que a primeira geração do Multilaser G Pro, apesar das bordas inferiores continuarem bastante grandinhas. Mas pelo menos a borda superior e as bordas laterais estão melhores, além da qualidade da tela ter ficado legal e ela ter aumentado de tamanho. E obviamente ela traz taxa de atualização de 60 Hz. O Multilaser G Pro tem 8,4 mm de espessura e pesa 170 gramas. O acabamento das bordas e da tampa traseira são feitas em plástico e ela tem esse acabamento brilhante que, apesar de ser bonito, é um imã para marcas de dedos. São 3 câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels, mais lente ultra-wide de 5 megapixels e detector de profundidade de 2 megapixels. E o sensor de tais fica aqui na traseira. Mostrando para vocês aqui o sensor de tais em ação. Olha só, deixa eu tocar aqui e fazer o desbloqueio. Olha, ele está com uma velocidade boa, não é instantâneo, mas está funcionando direitinho. Ele também conta com desbloqueio facial, mas esse é um pouquinho demorado para desbloquear, olha só. Funcionou, desbloqueou, mas notem que ele demora um pouquinho para fazer o desbloqueio. Aqui nessa lateral nós temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. Na parte superior nós temos uma entrada para fone de ouvido e aqui na parte inferior nós temos um microfone utilizado para as ligações, entrada micro USB, isso mesmo, ele ainda traz conexão micro USB. E temos o alto-falante externo e o áudio é mono. E aqui nessa lateral temos a bandeja e ela traz 3 slots, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. E aqui isso é muito importante porque o Multilaser G Pro 2 só vem com 32 GB de armazenamento. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele não é muito alto, mas até que tem uma boa qualidade. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas com resolução HD Plus
e aqui vocês podem conferir os ângulos de visão e também as bordas do aparelho. O Multilaser G Pro 2 vem com o Android 10 e infelizmente acredito que ele não será atualizado, não receberá Android 11, muito menos Android 12. Pelo menos a interface aqui tem poucas personalizações e ela tem uma boa resposta. Claro que ela fica apresentando engasgos em alguns momentos, ou por exemplo, quando eu faço a rolagem aqui para a tela do Google, né, para a tela de notícias do Google, a gente percebe alguma engasgada aqui na interface, mas pelo menos ela não fica travando. Ela fica com esses engasgos, essas quedas de velocidade, mas ainda assim ela tem um bom funcionamento. Tá aqui, ó, mostrando a gaveta de aplicativos, aqui a barra de notificações. E ela tem poucas personalizações. É baseada no Android padrão, traz suporte ao tema escuro, aos aplicativos em tela dividida e não muito mais do que isso, não traz recursos especiais justamente por ser um Android com poucas personalizações. No caso do Multilaser G Pro 2, isso é bastante positivo, até porque esse aparelho tem hardware limitado, pouca memória RAM e também pouco armazenamento. Ele vem com apenas 32 GB de armazenamento interno e olha só, tirei um screenshot quando eu tirei o aparelho da caixa antes de instalar os aplicativos e veio ocupados 12,24 GB, ou seja, você tem pouquinho menos de 20 GB disponíveis para você instalar os jogos, os aplicativos. Hoje eu acho que é um tanto quanto pouco, mas ainda consegue atender e você tem a opção de instalar o cartão de memória para poder ampliar esse espaço de armazenamento. Então é possível você instalar alguns jogos, aplicativos, não chega a ser uma situação tão crítica quanto a de ter um smartphone com 16 GB de armazenamento, por exemplo. Nesse aparelho já consegue atender um pouquinho melhor, até porque o sistema não ocupa tanto espaço assim e não vem muitos aplicativos pré-instalados. E quanto ao desempenho, o Multilaser G Pro 2 vem equipado com o chipset Helio P22 da MediaTek. Esse chipset traz 8 núcleos da série A53 e GPU Power VR G8320. Aqui temos um ponto negativo, porque o Multilaser G Pro 1, a geração anterior, ela traz mais desempenho do que essa nova geração. Isso porque o primeiro Multilaser G Pro vinha equipado com o chipset Unisoc SC9863A, que traz uma CPU da série A55, mais atual do que o A53 aqui do Multilaser G Pro 2. E também vem com uma GPU melhor, a PowerVR G8322 contra a 8320 aqui do G Pro 2. Então o Multilaser G Pro 2 está com um desempenho menor em relação à geração passada, e algo que eu até destacava bastante com o primeiro Multilaser G Pro, justamente por ser um aparelho barato e com bom desempenho em jogos, algo difícil de encontrar em smartphones mais baratos. E o problema do Helio P22 é que ele costuma apresentar engasgos e travadas quando você está jogando, principalmente os jogos mais atuais. Ele não rodou o Asphalt 9, mas rodou games como Call of Duty, Shodogun Legends e o Unkilled. Porém, em algumas situações os jogos ficavam apresentando engasgos e havia momentos onde eles até congelavam por alguns segundos, algo bastante desagradável. Então o Multilaser G Pro 2 com o chipset Helio P22 não é o aparelho mais indicado para jogos. E para piorar um pouquinho mais a situação, temos apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Com certeza os 2 GB de RAM vai trazer um impacto no desempenho e acaba piorando um pouquinho a situação para o lado do Multilaser G Pro 2. A bateria tem 4.000 mAh e na caixa vem um carregador de apenas 10 watts. Aqui eu queria mencionar mais uma ressalva importante: o Multilaser G Pro 2 demorou muito para carregar a bateria. Mesmo trocando de carregador, ele leva algumas horas para conseguir carregar a bateria totalmente. Tanto que o recomendável aqui com o Multilaser G Pro 2 é carregar sua bateria à noite, porque se você esquecer e precisar recarregar um pouco antes de sair para algum compromisso, você vai ter dor de cabeça. E quanto à autonomia, eu fiz o teste aqui com o brilho da tela em 45% e o Multilaser G Pro 2 gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 11% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, 2% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS durante 1 hora gastou 7%. Eu só achei aqui excessivo o consumo de bateria assistindo vídeos no YouTube, foram 11%, um valor um pouquinho alto, mas condizente com a bateria de 4.000 mAh, que é uma boa capacidade, mas que não chama atenção nos dias atuais, com vários aparelhos com baterias de 5, 6 e até 7.000 mAh. Mas é uma bateria para aguentar o dia inteiro longe da tomada, sem precisar recarregar. Quanto às câmeras, temos aqui um sensor frontal de 8 megapixels
e 3 câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels, ultra-wide de 5 megapixels e detector de profundidade com 2 megapixels. Em câmeras, o Multilaser G Pro 2 apresentou alguns altos e alguns baixos também. Vou começar falando dos pontos positivos. A câmera ultra-wide e a câmera frontal conseguem tirar boas fotos em ambientes com bastante luz, conseguir resultados bem legais. Fique até surpreso com a qualidade das imagens realizadas aqui com esse aparelho, principalmente com a lente principal de 13 megapixels. A ultra-wide ela não tem um HDR tão bom, então algumas partes da imagem podem ficar um pouco escuras e ele também satura demais as cores das fotos. A câmera frontal, em ambientes com bastante luz, também se saiu bem, conseguiu um resultado legal, apesar do HDR da câmera frontal ser sofrível. Se você estiver em ambientes com muitíssima luz, as imagens podem ficar estouradas, porque o HDR não funciona. Não existe modo retrato para a câmera frontal, ela só está presente para a câmera traseira, mas a qualidade também fica deixando bastante a desejar. A conclusão que tiramos até aqui é que para fotos em ambientes com bastante luz, o Multilaser G Pro 2 consegue se sair bem. Não vai fazer fotos incríveis, mas consegue entregar um bom resultado. Em ambientes com pouca luz, não espere resultados incríveis. A câmera principal consegue entregar um resultado que eu achei até bom. Nada incrível, maravilhoso, mas ela até que se saiu bem, principalmente considerando a faixa de preço. A ultra-wide, essa já não consegue entregar bons resultados, as imagens já ficam bastante borradas. E a câmera frontal também perde bastante detalhes quando você fotografa em ambientes com pouca luz. Ou seja, apenas a câmera principal consegue tirar fotos com uma qualidade que podemos considerar boa em ambientes com pouca luz. Ele traz um modo noite que só funciona para a câmera traseira, mas inexplicavelmente o uso do modo noite piorou a qualidade das imagens. Eu gostei mais das fotos tiradas à noite com o modo automático do que utilizando o modo noite. E para gravações, todas as lentes conseguem filmar em Full HD a 30 quadros por segundo. Essa é uma boa notícia. E também dá para você utilizar a lente ultra-wide. Mas não temos estabilização de imagem e as gravações ficam com pouca fluidez, elas ficam um pouquinho travadas. Particularmente não gostei das filmagens com nenhuma das lentes aqui do Multilaser G Pro 2, isso de dia. À noite a situação é ainda pior. A lente ultra-wide ela praticamente só mostra um borrão aqui na tela, a qualidade fica terrível. Com a lente principal melhora um pouquinho, mas também fica deixando a desejar. E com a câmera frontal não conseguimos capturar bons detalhes aí durante as gravações. Só recomendo mesmo o uso da câmera principal traseira e para fotos. Todas as demais lentes para fotos e para vídeos e até mesmo a câmera principal para vídeos à noite fica deixando a desejar. Bom galera, então pontos positivos aqui do Multilaser G Pro 2, temos a sua tela que aumentou de tamanho em relação à geração anterior, tem uma qualidade legal também, o aparelho traz uma boa bateria e também consegue fazer boas fotos em ambientes com bastante luz. E também tem uma interface com um bom desempenho. E quanto aos pontos negativos, temos a falta de atualização de software, não espere aí uma nova versão do Android, as câmeras não são boas para filmagens nem para fotos noturnas e o aparelho demora também bastante para carregar. Mas tudo bem, estamos falando aqui de um smartphone que custa entre 600 e 700 reais. E infelizmente não temos muitas opções nessa faixa de preço. Fazendo uma pesquisa rápida, eu encontrei o Galaxy A02, o Moto E7 e o Moto E7 Power. O Moto E7 na verdade está saindo um pouquinho mais caro, uns 850 reais, então ele já está num patamar um pouco mais acima. Mas o Moto E7 Power e o Galaxy A02 estão na mesma faixa de preço aqui do Multilaser G Pro 2. E todos os aparelhos irão apresentar até um desempenho bastante semelhante. O Galaxy A02 eu acredito que trouxe fotos melhores do que o Multilaser G Pro 2, mas ele não traz, por exemplo, sensores digitais, não tem reconhecimento facial, isso porque ele traz o Android Go, uma interface mais simples do Android. E temos também o Moto E7 Power, preciso fazer um vídeo atualizado sobre ele, estou com ele aqui guardado no estúdio, então vou até futuramente fazer um vídeo sobre o Moto E7 Power para ver se vale a pena apostar nesse aparelho, porque ele também está custando nessa faixa aí dos 600, 700 reais. Aliás, mais próximo dos 700 reais. Desses aparelhos, o único que ficou muito próximo a 600 reais é o Multilaser G Pro 2. Então se você realmente não tem mais grana, se você está limitado a essa faixa de preço e o valor máximo que você pode gastar é 700 reais, o Multilaser G Pro 2 acaba sendo praticamente a única opção. Mas a minha dica sempre é, se você puder juntar um pouco mais ou se puder comprar parcelado, vai, por exemplo, de Moto E7 Plus, que custa ali 800 a 900 reais, é um pouquinho mais caro do que o Multilaser G Pro 2, mas é um aparelho bastante superior, tanto em câmeras,
quanto em bateria e até mesmo em performance. Agora, se não tem jeito, até porque muitas pessoas não podem ou não querem gastar mais de R$700, daqui vocês viram aqui nesse vídeo quais são as qualidades e os defeitos do Multilaser G Pro 2. A minha dica para você é junte um pouquinho mais e fique com o Moto E7 Plus, porque é um aparelho muito superior. Mas se você não pode ou não quer gastar mais, a opção acaba sendo mesmo o Multilaser G Pro 2. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!